do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações, amém? Amém. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Nós vamos dar início ao culto de missões nessa noite, abertura da campanha de missões nacionais. Pai, nós te rendemos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pelo teu grande amor que não falha para com as nossas vidas. Obrigada, Jesus querido, pela graça do Senhor, que é um favor imerecido. Obrigada pelas misericórdias, ó Deus, nós merecíamos a condenação eterna, mas o Senhor enviou Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso resgatador. Te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor nos deu o grande privilégio de podermos ir por toda parte, pregar o teu evangelho, levar as boas novas de salvação aos perdidos. Ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para salvar aquele que estava perdido. E, ó Deus, outrora nós vivíamos nas trevas, ó Deus, mas o Senhor nos transportou para a tua maravilhosa luz. Te louvamos, ó Deus, pelo ar que respiramos. Te louvamos pela vida de cada irmão aqui nessa noite. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Nós vamos louvar o Senhor nesse momento com o hino No Serviço do Meu Rei. Uma das coisas muito boas é trabalhar no serviço do Senhor. Eu costumo dizer que não existe patrão melhor do que trabalhar para Deus. Porque sabemos que aquilo que nós fazemos para Ele, como o apóstolo Paulo diz, tudo quanto fizerdes, fazei, quer comais, quer bebais, fazei para a glória do Senhor. E sabemos que a palavra do Senhor também fala que tem galardão para aqueles que trabalham no serviço do Senhor. Quero convidar a congregação a se colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor com alegria, com entusiasmo, porque o Senhor Jesus nessa noite, Ele está aqui. Como que eu posso afirmar isso? Porque Ele habita em mim e Ele habita em você.
leitura bíblica congregacional. Portanto, está projetado aqui na tela. Eu quero convidar os irmãos a fazer essa leitura juntamente comigo, toda a congregação. Vamos lá? João capítulo 4, do verso 35 ao 38. Assim diz a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e ele dobra o seu fruto para a vida eterna. E desastre se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois o caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o Ministério Infantil se coloca aqui na frente, eu quero... está esperando alguém chegar? Quero dar boas-vindas a Amanda, tá? Deus te abençoe grandemente, muito bom ter você aqui conosco nessa noite, que você possa ter um bom culto como os demais também. Então, o Ministério de Louvor estará se colocando aqui na frente para que nós possamos louvar, adorar ao Senhor, engrandecer o Senhor na beleza da tua santidade, que nessa noite você possa se desprender dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, e que você possa adorar o Senhor, independente daquilo que acontece na sua vida, que você possa ter essa convicção que o Senhor é Deus. Se fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Amém. Enquanto isso, eu convido os irmãos para trazer os dízimos e as ofertas aqui no nosso lugar. Vamos nos colocar de pé para nós louvarmos ao nosso Deus. Vamos adorar Ele, que é o único digno de toda honra e glória. Vamos cantar Espírito de Deus.
paizinho, né? Como é bom poder chamar, né, o nosso Deus de paizinho, de contar com a presença dele na nossa vida, nos dando vitória na dificuldade, nos fortalecendo na alegria. É esse Deus que é tão perfeito, nosso paizinho, nosso Abba Pai.
o teu nome, Senhor. Deus, obrigado, continua conosco, Senhor. Ó Deus, nos abençoando, abrindo nossos corações, a nossa mente, Deus, para que a tua palavra, Deus, possa entrar e fazer morada nos nossos corações, Deus. Ó Pai, obrigado porque nós temos esse privilégio, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós te pedimos que continue conosco, Senhor, nesta noite. Derrama a tua bênção especial sobre cada vida aqui presente. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério Infantil, então, está com a oportunidade. Bonita e elegante. Da onde? Jesus Cristo é a única esperança. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Obrigada, Pai, por todo dia que o Senhor nos dá. Abençoe todos os missionários que estão espalhando a Tua palavra, ó Pai, para que cada uma das pessoas do mundo conheça o Teu amor, ó Pai. Abençoe todo mundo da igreja, o pastor Iano, todo mundo que acompanha a campanha de missão missionária, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu amo meu Brasil. Aonde? Brasil. Aníbal. Amém. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade da apresentação do Ministério Infantil. Então, nós vamos dar início agora à campanha de missões nacionais. Eu confesso que chega dá até um frio, que é emocionante demais, né? Então, vamos lá. Tema e a divisa. Vamos lá, o tema: Jesus Cristo é a única esperança. Foi só um ensaio. Vamos lá novamente. Jesus Cristo é a única esperança. Divisa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse tema, Jesus Cristo é a única esperança, é a terceira vez que a Junta de Missões Nacionais está abordando esse tema. A primeira vez foi em 1965, quando o Billy Graham veio aqui ao Brasil, ali no Rio de Janeiro, e depois em 1994 e agora em 2021. Um tema bem inspirativo. Antes do
grupo de louvor se colocar aqui na frente. Enquanto isso, pode vir, se vocês quiserem, tá? Eles vão nos ajudar com a música oficial da campanha deste ano, né? Jesus Cristo é a única esperança. Enquanto isso, eu vou dizer, o nosso alvo permanece em R$ 1.200. Quais são os recursos que nós temos? As ofertas individuais dos irmãos, o cofre missionário de moedas, as cantinas e também o bazar missionário. Amém? Muito obrigada. Deus continue abençoando os irmãos. Eu quero pedir para a irmã Terezinha Moura orar pela abertura da campanha, né? Muitas igrejas, hoje várias igrejas batistas estão fazendo a abertura exatamente nesse momento. A abertura oficial foi ontem,
ali na igreja Barro Branco, é isso mesmo? Barro Preto, né? De Belo Horizonte. E as demais estão fazendo no dia de hoje, né? Então eu vou pedir para você orar, para que Deus abençoe essa campanha, para que Deus abençoe os missionários que estão espalhados no campo. Sabemos que muitas batalhas, quando o missionário está no campo, ele sofre muitas batalhas espirituais, porque ele está mexendo, está guerreando mesmo, mexendo no inferno, como o apóstolo Paulo fala, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades, mas que Deus continue sustentando, que Deus continue abençoando, que Deus abençoe a vida financeira deles, emocional também, psicológico, que Deus venha abençoar todas as áreas de suas vidas. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui nessa noite, na tua casa, ó Deus, por tudo que a amizade acontecer. Te louvamos, ó Deus, por esse momento que estamos dando abertura a mais uma campanha de missões. Ó Deus, que o Senhor venha ser com a sua igreja, Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar condições, ó Deus, de contribuir com essa campanha, ó Deus. Pai, que o nosso alvo, em nome de Jesus, seja alcançado, que possamos, ó Pai, fazer a nossa parte, ó Deus. Abençoa a tua igreja, que é uma igreja missionária. Pai, em nome de Jesus, eu também quero te pedir por todas as igrejas batistas do nosso Brasil, que nessa noite estão também, ó Deus, dando abertura na campanha, que o Senhor venha abençoá-las, dar condições, ó Deus, de contribuir, ó Pai, que seja realmente uma campanha abençoada. Também, ó Deus de amor, eu quero te clamar nesse momento pelos teus servos, missionários que estão no campo, espalhados, ó Deus, por esse país, que o Senhor venha cuidar de cada um, suprir as suas necessidades, ó Deus, fortalecê-los, Pai, dar a eles condições, ó Deus, de enfrentar essa batalha espiritual que existe, ó Deus, porque, Pai, estão ganhando almas para Ti, sabemos que o inferno não agrada disso, ó Deus, então que o Senhor venha supri-los espiritualmente, ó Deus, venha dar a eles condições, Pai, que possam trabalhar com ousadia, com intrepidez, ó Deus, pregar a Tua palavra, ó Deus, cumprir o vídeo de Jesus, e que muitas almas venham ser salvas, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te oro, te agradeço por tudo, peço perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Ser conosco a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Portanto, eu declaro aberta a campanha de missões nacionais. Quero convidar o pastor agora, ele vai dizer a palavra. Quero pedir para o irmão Denis orar para que Deus use-o, para que Deus venha falar conosco nessa noite. Amado Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que esteja abençoando a mensagem, ó Pai. Abençoa, Senhor, o pastor, ó Pai, que ele possa falar orientado pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Abençoa, Senhor, essa campanha de missões que está iniciando hoje, ó Pai. Abençoa todas as igrejas, ó Pai, que estão promovendo essa campanha e, em especial, a nossa igreja, ó Pai, todos nós, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, nos deu uma semana abençoada, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nesse momento, eu peço atenção dos irmãos, porque é o momento que vamos expor a palavra de Deus. Mas antes da exposição, eu quero dar uma breve palavra sobre o culto. Em primeiro lugar, o culto, ele é santo. E por que é que o culto é santo? Porque o culto, ele é oferecido ao Deus Santo. Portanto, o culto é santo. Em segundo lugar, o culto deve ser com ordem e decência. O culto deve ser com ordem e decência. Todos aqueles que estão no culto devem ter a consciência
de que no culto você não está aqui apenas para passar um tempo ou para cumprir uma obrigação religiosa ou para buscar alguma coisa que agrade a sua alma, que agrade o seu coração. Não, você está aqui para, em primeiro lugar, adorar a Deus. Então, por isso que o culto deve ser feito com ordem e decência. Em terceiro lugar, o culto batista, ele é simples. É um culto simples. Ele é composto de orações, cânticos congregacionais e pregação da palavra de Deus. E em quarto lugar, nós devemos chegar cedo no culto. Chegar cedo no culto. O culto começa às 7h30. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, por causa dos ajustes que estavam sendo feitos. Mas o culto começa às 7h30. E muitas vezes há pessoas que chegam depois das 7h30. Chega até 7h40, 7h50, 8 horas. Saiba que se você quer prestar um culto a Deus, deve fazê-lo com ordem e decência. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 31. Todos acharam? Diz assim: no Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém. Meus queridos irmãos, domingo passado, o título do sermão foi Os Sinais da Segunda Vinda de Cristo. E na mensagem de domingo passado, fazendo aqui uma breve recapitulação, vimos que Jesus mesmo prometeu voltar. Então a promessa da vinda de Jesus foi feita por ele. Ele prometeu voltar. Depois, os anjos confirmaram a volta de Jesus. Os anjos disseram para os apóstolos: esse mesmo Jesus que está subindo ao céu diante dos olhos de vocês, há de voltar da mesma maneira como vocês estão vendo subir. Depois, o apóstolo Paulo ensinou sobre a volta de Jesus. O apóstolo Paulo disse que Jesus vai voltar em um momento quando uma trombeta lá do céu tocar. E aí, voltando, Jesus vai levar para o céu os seus escolhidos, ou seja, a igreja. Depois, o apóstolo Pedro, ele defendeu a volta de Jesus, porque tinha muita gente, como também tem nos dias de hoje, que dizem: essa história da volta de Jesus é mentira, Jesus não volta não. E Pedro disse: essas pessoas estão enganadas, porque Jesus vai voltar. Se muitos acham que ele está demorando, é porque ele é paciente, esperando que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vimos também que Enoque, o 7º homem na Bíblia, após Adão, ele
já naquela época, no início da história da humanidade, ele profetizou a volta de Jesus. E ele disse: eis que eu vi o Senhor descendo com a multidão dos seus anjos. E Judas, não Iscariotes, não o traidor, mas provavelmente Tadeu, que também era chamado de Judas, descreveu a volta de Jesus. E ele disse que em um momento o Senhor vai voltar com a multidão dos seus anjos descendo do céu. Vimos também 3 categorias de sinais que antecederia e que apontaria para a proximidade da volta de Jesus. Primeiro, nós vimos sinais que mostram ou demonstram a graça de Deus. O Evangelho será pregado em todas as nações. Antes que Jesus volte, o Evangelho será pregado em todas as nações. Vimos também sinais que indicam oposição a Deus e ao seu governo, como, por exemplo, tribulação, sofrimento na terra, apostasia, que significa abandono da fé, afastamento de Deus, depravação moral, os valores morais sendo pervertidos, mudados, abandonados. E esses valores morais são os valores judaico-cristãos, que sustentam, que são os pilares da sociedade ocidental. E esses valores têm sido atacados para que, no lugar deles, outros valores que não têm nada a ver com a palavra de Deus, são ideologias humanas, seja colocado no lugar dos valores cristãos. Então, a depravação moral. O aparecimento do anticristo. Antes da volta de Jesus, aparecerá o anticristo. O apóstolo Pedro disse: muitos anticristos já têm aparecido, mas um dia virá aquele que é o homem do pecado, dominado por Satanás. Ele se levantará contra tudo o que se chama Deus e requererá a adoração apenas para si. O anticristo será um governo mundial, um governo que é contrário a Jesus e ao seu reino. Ele perseguirá a igreja de Deus e ele cuidará em mudar os tempos, as épocas e os costumes. Em terceiro lugar, nós vimos também sinais que indicam o juízo divino sobre esta terra: guerras, terremotos, fomes e epidemias. Estes últimos sinais são chamados por Jesus de o princípio das dores. E todos os sinais nós estamos vendo acontecer. Estes sinais não são promessas distantes e vazias. São coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, na atualidade. Concluímos então que os sinais da volta de Jesus é para nos alertar de que nada de muito bom podemos esperar deste mundo e desta vida. Embora a gente seja obrigado a continuar vivendo e devemos viver da melhor maneira possível, mas nós não devemos esperar
neste mundo e nesta vida coisas boas. Porque embora algumas coisas boas possamos desfrutar, mas no geral o mundo está indo e vai continuar indo de mal a pior. Por isso é que devemos nos desapegar das coisas da terra e nos apaixonarmos pelo céu. O crente tem que ser apaixonado pelo céu, tem que desejar o céu, tem que almejar o céu, tem que pensar no céu, tem que falar do céu, tem que cantar o céu, porque é lá no céu que nós vamos morar. E lá, diz a palavra de Deus, não haverá mais fome, nem choro, nem dor, nem morte. Meus amados irmãos, isso nós vimos domingo passado. Hoje continuaremos com o mesmo tema da segunda vinda de Cristo. E o título do sermão de hoje é: como será a segunda vinda de Cristo? Domingo passado foi os sinais da segunda vinda de Cristo. E hoje é: como será a segunda vinda de Cristo? Então, em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo será repentina, ou seja, será de repente. Abra a sua Bíblia no texto que nós lemos, Mateus capítulo 24, versículos 27 e 28, e depois 43 e 44. Então abra aí, abra a sua Bíblia e acompanhe a palavra de Deus. Todos com a Bíblia aberta, porque a autoridade daquilo que nós estamos falando está na palavra de Deus. E nós devemos ser, como diz lá em Atos dos Apóstolos, como os crentes bereanos da cidade de Bereia, que quando o apóstolo Paulo pregava, eles examinavam as escrituras para ver se aquilo de fato era daquela maneira que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mateus capítulo 24, versículo 27 e 28, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mas, agora, versículo 43 e 44. Mas considerai isto: se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então, aqui diz que Jesus virá como relâmpago. Como é o relâmpago? É um piscado, né? Ele aparece e desaparece rapidamente. Aqui diz que os urubus só se ajuntam onde tem uma carniça, falando que, como o mundo está podre pelo pecado, é necessário que Jesus venha para intervir na situação. E falando também que a volta de Jesus seria como a entrada de um ladrão em uma casa. O ladrão não avisa quando ele vai entrar para roubar a sua casa.
Também Jesus não avisou o dia que ele vai vir. Ele avisou apenas que viria. Portanto, nós devemos estar apercebidos, ou seja, devemos estar esperando. Devemos estar esperando. Porque em uma hora que ninguém esteja imaginando, aí virá o Filho do Homem, que é Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer que ao longo da história, muitos tentaram marcar data para a volta de Jesus, mas todos fracassaram. Vejamos aqui alguns poucos exemplos. Por exemplo, no ano 1260, um místico italiano chamado Joaquim de Fiore determinou que a volta de Cristo seria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. É claro que essas previsões falharam, porque Jesus vai voltar, mas nós não sabemos o dia nem a hora. No ano de 1500, o pintor Sandro Botticelli acreditava que a volta de Cristo aconteceria até 3 anos e meio depois de 1500. Em 1882, o fundador de uma seita chamada Coalizão Cristã, chamado Padre Robertson, informou a seus seguidores que a volta de Cristo e o juízo final aconteceria naquele ano. Em 1843, um fazendeiro chamado William Miller, depois de 2 anos de estudos, mas estudos equivocados, concluiu que a volta de Cristo aconteceria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele arrebatou muitos seguidores, e os seus seguidores decidiram que a data exata da volta de Jesus seria em 22 de outubro de 1844. Como Jesus não voltou e vários dos seguidores de William Miller se desfizeram de seus bens, surgiu o movimento que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Foi a partir daí que esse grupo fundou o que é hoje conhecida como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus irmãos, são poucos exemplos de pessoas que tentaram marcar o dia da volta de Jesus e falharam. Falharam porque a volta de Jesus acontecerá sim, mas ela será repentina, inesperada, no sentido de que nós não sabemos o dia nem a hora. Devemos esperar a volta de Jesus todos os dias, a qualquer momento, mas não podemos marcar data. Ele virá como um relâmpago, num piscar de olhos. Veja Mateus capítulo 24, abra a sua Bíblia, versículo 36 a 39.
Todos com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, versículo 36 a 39. Quem achou que gostaria de ler, pode ler. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja que Jesus reforça, dizendo que aquele dia e hora, ou seja, o dia e a hora da sua volta, ninguém sabe. E ele diz, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas Jesus aqui acaba dando outro sinal. Ele diz que antes da sua volta, os tempos seriam iguais aos tempos dos dias de Noé, antes do dilúvio, onde a maldade humana aumentaria, onde as pessoas pensariam apenas em si mesmas, apenas nas coisas dessa terra, não se preocupariam com as coisas espirituais e seriam pegas de surpresa. Isso aconteceu antes do dilúvio, nos dias de Noé. Foram pegos de surpresa pelo dilúvio. Não acreditaram na mensagem que Noé dizia que viria um grande dilúvio que inundaria toda a terra. As pessoas continuaram vivendo para si, sem se importar com Deus. E Jesus disse, assim será nos dias também anteriores à volta do Filho do Homem. Será, irmãos, que nós estamos vivendo esses dias? É claro que estamos vivendo esses dias. Estamos vivendo os mesmos dias da época de Noé. Assim está a humanidade, repleta de maldade. O pensamento do coração humano é continuamente mau. As pessoas não se importam com Deus, nem com sua vontade. As pessoas só se importam consigo mesmas, com seus prazeres, em ganhar dinheiro, em enriquecer, em viver bem, em fazer o que dá na sua vontade, o que dá na telha. Mas serão pegas de surpresa, porque Jesus está às portas. Devemos esperar a volta de Jesus todos os dias, a qualquer momento, mas não podemos marcar data. Ele virá como relâmpago, ele virá como ladrão, ele virá de surpresa. Esse dia e hora ninguém sabe, mas ele acontecerá. Em segundo lugar, a volta de Jesus será gloriosa, pessoal, visível e pública. Vou repetir. A volta de Jesus será gloriosa, pessoal, visível e pública. Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Abra a sua Bíblia e eu vou fazer essa leitura, mas é importante que você acompanhe. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem é Jesus voltando entre as nuvens. Esse é o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo
sobre as nuvens dos céus. Então não vai ser algo em segredo, todos verão. Jesus virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, meus irmãos, não haverá um arrebatamento. O que é arrebatamento? É quando Jesus voltar, que ele levar a sua igreja. Só irá com Jesus os crentes, só irá com Jesus os salvos. Esse arrebatamento não será secreto, não haverá um arrebatamento secreto, e só depois uma vinda visível. Sua vinda, ou a vinda de Jesus, é única. Jesus virá acompanhado de seus anjos. Os povos que o rejeitaram, as nações que o rejeitaram, se lamentarão, chorarão de amargura e arrependimento. Será o dia do juízo, o dia do julgamento, onde aqueles que rejeitaram ao Senhor sofrerão penalidades de eterna destruição. Mas aqueles que andaram com o Senhor serão tomados por Ele e para Ele, e levados para a glória celestial. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos ler aqui alguns versículos. Algum irmão vai abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Outro irmão vai abrir Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33. Então, prestando atenção, um irmão vai abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O outro vai abrir Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33. E o outro vai abrir João capítulo 5, versículo 28 a 29. Então, quem abriu Apocalipse capítulo 1, versículo 7, leia, por favor. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Jesus vem com as nuvens, ou vem nas nuvens, e apenas uma pessoa verá? Ninguém verá? Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o mataram verão. E todas as tribos da terra, todos os povos da terra se lamentarão. Esses que se lamentarão são aqueles que o rejeitaram. Mateus 25, 31 a 33. Jesus perdoou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Aqui fala do que acontecerá logo após a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Acontecerá o juízo final, onde Jesus julgará todos, onde os salvos serão colocados à sua direita e os perdidos, os ímpios, colocados à sua esquerda. João capítulo 5, versículo 28 a 29. Quem achou? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para
ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim juro, e o meu juízo é justo, porque não uso a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui está dizendo que quando Jesus vier, acontecerá uma ressurreição. Os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram salvos, que em vida creram e entregaram-se a Jesus como Senhor, isso é o fazer o bem que está falando aqui, é o arrependimento, a conversão. Aqueles que morreram em Cristo, que morreram salvos, que morreram crentes, ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que morreram perdidos, porque rejeitaram a Jesus, porque não quiseram entregar sua vida a Cristo, não se arrependeram de seus pecados, não creram no Evangelho, preferiram viver a sua própria vida, preferiram se enganar com uma religião vazia e não entregaram a sua vida a Jesus, esses vão ressuscitar também, mas vão ressuscitar para a condenação eterna. Em terceiro lugar, terceiro e último lugar, a vinda de Jesus será vitoriosa. Aleluia! Mateus capítulo 24, versículo 31, diz assim, abre a sua Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A nossa regra de fé não são tradições humanas, mas é a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 31, diz assim, e ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui está falando do arrebatamento. Aqui está falando que Jesus tem escolhidos. E aqui está falando que quem vai ajuntar esses escolhidos para levá-los para o céu são os anjos. Isso acontecerá quando? Quando Jesus voltar. Então a volta de Jesus será vitoriosa. Vitoriosa. Jesus arrebatará, levará para si a igreja. Os anjos recolherão os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42. Eu quero pedir para a irmã, se a irmã Juscelina puder, ela ler. Mateus capítulo 24, versículo 40 a 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não pensais. Aqui há uma admoestação que nós devemos estar preparados, porque Jesus virá de repente como ladrão, não sabemos a hora, e há uma descrição de como será esse arrebatamento. Ou seja, um será levado e o outro deixado. O que será levado para o céu será o salvo, o crente. O que será deixado para o juízo será o incrédulo. Na volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
com corpos semelhantes ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Os que estiverem vivos, os crentes que estiverem vivos, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos nas bodas, ou seja, em uma festa. Jesus compara o seu encontro com os crentes, Jesus compara o seu encontro com a igreja com um encontro, como se fosse um encontro da noiva, do noivo com a noiva no dia do casamento. São as bodas, o encontro de Jesus com a sua igreja no céu. Então nós estaremos, os salvos, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. As bodas é a festa do encontro. E lá nós ouviremos Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, o reino dos céus. Nós tomaremos posse desse reino dos céus que tanto aguardamos, que tanto esperamos. É por ele que vivemos, é por ele que existimos. Você vive pelo reino dos céus? Ou seu reino é apenas aqui na terra? Ou sua esperança é apenas nesse mundo? Ou você está vivendo apenas para esta vida? Lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque há um futuro celestial, há uma ressurreição. Jesus virá nos buscar. Vamos ler 1 Tessalonicenses, já estamos concluindo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Eu quero pedir, se a irmã Lázara puder, para ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. E logo depois a irmã Giovana vai ler Mateus 25, 34. A irmã Lázara vai ler 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. E depois a irmã Giovana vai ler Mateus 25, versículo 34. Quando achar, pode ler. Quatro, de 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, nós tristeza uns dos outros, que não tem esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, com ele, que ele dizendo a vocês a palavra do Senhor, que nós, se estivermos
essas palavras. Então veja o ensino do apóstolo Paulo sobre a volta de Jesus e sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz que nesse momento que Jesus voltar, aqueles crentes salvos que dormem aqui é que já morreram, não é que estão dormindo, descansando não, é que já morreram. Aqueles crentes que já morreram ressuscitarão primeiro, eles ressuscitarão primeiro e serão elevados aos céus. Os crentes que estiverem vivos serão transformados, o corpo será transformado, porque nós não subiremos para os céus com esse corpo que temos, mas subiremos com um corpo semelhante ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. Antes de Jesus ressuscitar, Jesus tinha um corpo. Depois que ele ressuscitou com outro corpo, um corpo glorioso, um corpo transformado. E é com esse corpo que nós também seremos transformados e subiremos para os céus. Então o apóstolo Paulo disse: vocês não devem ser ignorantes quanto a isso. Vocês devem saber que quando Cristo voltar, os crentes que já morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos se encontrarão com Jesus nas nuvens. E essa palavra, esse ensinamento deve servir de consolo para nós. Por quê? Porque os crentes na época de Paulo, eles pensavam: Jesus vai voltar e nós vamos para o céu. E os que já morreram, como é que fica? Paulo disse: vai para o céu também, e vão ressuscitar primeiro. Então, se consolem uns aos outros com esse ensino, com essa palavra. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu amor, Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é o prêmio que Jesus dará. Quando nós falamos de prêmio, a gente pensa em merecimento. Mas nesse caso, nós receberemos um prêmio sem ter merecido. Porque ninguém merece a salvação. E ninguém faz por merecer a salvação. E ninguém é capaz de fazer por merecer a salvação. A salvação é de graça, é pela graça, mediante a fé. É dada por Deus para aquele que crê. E até mesmo a fé não vem de nós, é um presente de Deus. É a atuação do Espírito Santo no coração da pessoa. O Espírito Santo coloca a fé no coração da pessoa para ela crer no Evangelho, e ela crê. Ela não creu porque quis, porque se dependesse dela, ela não creria nunca, embora pareça que a gente crê porque quer, mas a gente crê porque o Espírito Santo coloca essa fé como um dom de Deus no nosso coração. E aquele que não crê é porque não recebeu essa fé. Mas, meus irmãos, receberemos esse prêmio, um prêmio que não merecemos, que é dado pela graça, é um presente de Deus. E que prêmio é esse? É ouvir Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos será, ou que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui é algo muito difícil de entender, que desde a fundação do mundo já havia um reino preparado. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha os seus eleitos. Desde a fundação do mundo, Jesus já tinha morrido na eternidade, antes mesmo de vir à terra para morrer na história. Desde a fundação do mundo, os salvos possuirão esse reino. Concluindo,
Concluindo, vimos, portanto, nesta noite, que a segunda vinda de Cristo será repentina, de repente, será gloriosa, pessoal, visível e pública, e será vitoriosa. Se você quer, no dia da volta de Cristo, fazer parte da lista dos salvos, você deve se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque se você não fizer isso, no dia da volta de Cristo, você estará na lista dos perdidos, dos condenados, daqueles que sofrerão a condenação eterna. Então, se você ouviu essa palavra, creu e deseja entregar a sua vida a Jesus, faça isto nesta noite e diga: eu quero. E nós teremos prazer em orar por você, introduzir você a esta decisão maravilhosa de aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vá em paz, que o Senhor os abençoe.